Argélia. O começo do fim dos algarismos romanos se deu nas praias do norte da África. Comerciantes muçulmanos logo adotaram o 1, o 0 e companhia em seus negócios. Ao final do século XII, os numerais indianos já eram usados correntemente. E foi no movimentado porto de Bejaia que o jovem filho de um diplomata italiano que trabalhava na Argélia assistiu pela primeira vez àquele incrível espetáculo dos números. Fui apresentado à arte dos 9 símbolos indianos, aquele conhecimento rapidamente me agradou mais que qualquer outra coisa. E eu consegui compreender aquela arte. Esse jovem era conhecido como Fibonacci e ficou tão encantado com os numerais indianos que, quando cresceu, decidiu levá-los para casa. Em 1202, Fibonacci escreveu um livro sobre cálculos chamado... O Livro dos Cálculos. Ele é hoje considerado um dos maiores matemáticos de todos os tempos, e seu livro foi uma espécie de palco para os numerais indianos. Fibonacci wasn't just an ivory tower theorist. Part of his book of calculations was aimed specifically at merchants, showing them how useful Indian numerals could be for, say, calculating their profits. Você pode achar que isso não faria muita diferença, mas nessa época o capitalismo estava começando a tomar o continente europeu. O livro de Fibonacci era a leitura obrigatória. Infelizmente, as pessoas comuns se sentiam mais à vontade com os números antigos. Afinal, viveram com eles durante quase 1000 anos. Os antigos algarismos romanos não iriam dar vida fácil para os novatos indianos. E não era só questão de tradição. Podia-se encontrar boas razões para a predileção pelo velho sistema. For example, many medieval Italian cities had their own currency. So every time I found myself at a new town or a new set with extras and costumes, as the case may be, I have to go to the money changer's bench, or banker, as it's called. O banco era uma tábua de contar, basicamente um ábaco com peças diferentes. Os homens que o operavam, os banqueiros, tinham de fazer o juramento de que não iriam trapacear os clientes. Mind you, if the magistrates find he is cheating me, they'll come and break his bench. And his banker will be rupta, which is the word for broken. And he'll be declared bankerupta, which is where we get the word bankrupt from. Hi. Now, these things, how much can I get those in whatever place this is? I'm just counting it now. It's reassuring to see he's using numerals I'm familiar with, which are Roman numerals, of course. And he's using this abacus, so at least I can see what he's doing. And I get that much. Oh, right, fine. Well, thanks a lot. Nice doing business with you. But what if I was to go over to one of the smart chaps using the newfangled Indian numerals? Hi. Now, how much will you give me for that? Now, you see, this is the problem. You see, as a medieval punter, I've got no idea what he's writing. I mean, no wonder people were suspicious. I mean, if my bank started keeping my accounts in Chinese, I'd be suspicious. Well, thanks. I've got no idea how you arrived at that. But thanks anyway. Essa desconfiança se alastrou. Em 1299, a cidade de Florença acabou proibindo os mercadores de usar os novos números e contas. Eles teriam de usar os algarismos romanos. Mas nenhum número foi tratado com mais suspeitas do que o parceiro do 1, o 0. Um escritor chamou o 0 de um símbolo que cria confusão e dificuldades. Zero was called cifra, and it was regarded with such suspicion that that word became our word for a secret code, a cipher.
Mas os dias do velho sistema estavam contados. Suponho que podemos culpar a boa e velha ganância humana. Os tradicionalistas que lidavam com o ábaco e os algarismos romanos nunca precisaram calcular juros de empréstimos, porque a Igreja Católica dizia que cobrar juros era um pecado, a chamada usura. Mas vieram as reformas, e a Igreja passou a ser amiga dos negócios, e a eterna objeção cristã ao capitalismo pareceu simplesmente desaparecer. Então, nesse novo ambiente de empréstimos e cobrança de juros, quais seriam mais úteis? Os algarismos arábicos ou o ábaco? Bom, vamos descobrir. On my right, one first-class mathematician. On my left, one first-class abacist. So, supposing I lend someone £10 at 0.5% interest a month, how much do they owe me at the end of the year? Okay? Ready? Steady? Go! Kimi é abacista desde os 15 anos e está usando um ábaco moderno. Mas exatamente como se fazia no século XVII, ela arredonda seus números à medida que avança nas contas. Vamos esperar que ela avance para ganhar esta disputa. Marcos está usando papel e caneta e vem trabalhando com até 12 casas decimais. Vive no norte de Londres com sua adorável esposa e 3 filhos encantadores. Ele não é grande, mas é muito inteligente. Kimmy has got an answer. Kimmy, Yes. what's your answer? £10.60. £10.60. So compound interest after a year would be £10.60, and the abacus seems to have got there before the mathematician. Well, I don't want to put a damper on things, but I think that answer is actually wrong. I've got an answer of £10.61.6777664035 to be precise. I've actually picked up the subtlety of compound interest, which is it's a little bit each month, but it adds up. So I've got this extra 1.67p. Para o homem de negócios medieval, significaria a diferença entre ganhar e não ganhar a vida. Talvez por isso o usuário do ábaco neste desenho pareça tão pobre. As capitalism gained respectability, calculating interest and compound interest became de rigueur for any self-respecting businessman. And for doing that, even with an abacus, the old Roman system was simply no match for the Indian numerals. Então, séculos após Fibonacci tê-los trazido à Europa, os algarismos indianos finalmente derrotaram os rivais romanos. Eles eram rápidos e versáteis, e com o 1 e o 0 à frente mostraram-se melhores no trabalho em equipe. Quando o fim chegou, bastou um empurrãozinho. Os velhos algarismos romanos estavam, enfim, na bancarrota. Mas o 1 e o 0 tinham planos ainda maiores para o futuro, que não incluíam os outros numerais. O 1 e o 0 vão sozinhos. Every time I found myself at a new town or a new set with extras and costumes, as the case may be, I have to go to the money changer's bench, or banker, as it's called. O banco era uma tábua de contar, basicamente um ábaco com peças diferentes. Os homens que o operavam, os banqueiros, tinham de fazer o juramento de que não iriam trapacear os clientes. Mind you, if the magistrates find he is cheating me, they'll come and break his bench. And his banker will be rupta, which is the word for broken. And he'll be declared bankerupta, which is where we get the word bankrupt from. Hi. Now, these pennies, how much can I get those in whatever place this is? I'm just counting it now. It's reassuring to see he's using numerals I'm familiar with, which are Roman numerals, of course. And he's using this abacus, so at least I can see what he's doing. And I get that much. Oh, right, fine. Well, thanks a lot. Nice doing business with you. But what if I was to go over to one of the smart chaps using the newfangled Indian numerals? Hi. Now, how much will you give me for that? Now, you see, this is the problem. You see, as a medieval puncher, I've got no idea what he's writing.
I mean, no wonder people were suspicious. I mean, if my bank started keeping my accounts in Chinese, I'd be suspicious. Well, thanks. I've got no idea how you arrived at that. But thanks anyway. Essa desconfiança se alastrou. Em 1299, a cidade de Florença acabou proibindo os mercadores de usar os novos números e contas. Eles teriam de usar os algarismos romanos. Mas nenhum número foi tratado com mais suspeitas do que o parceiro do 1, o zero. Um escritor chamou o zero de um símbolo que cria confusão e dificuldades. Zero was called cifra, and it was regarded with such suspicion that word became our word for secret code, a cipher. Mas os dias do velho sistema estavam contados. Suponho que podemos culpar a boa e velha ganância humana. Os tradicionalistas que lidavam com o ábaco e os algarismos romanos nunca precisaram calcular juros de empréstimos, porque a Igreja Católica dizia que cobrar juros era um pecado, a chamada usura. Mas vieram as reformas, e a Igreja passou a ser amiga dos negócios, e a eterna objeção cristã ao capitalismo pareceu simplesmente desaparecer. Então, nesse novo ambiente de empréstimos e cobrança de juros, quais seriam mais úteis? Os algarismos arábicos ou o ábaco? Bom, vamos descobrir. Matemáticos de todos os tempos, e seu livro foi uma espécie de palco para os numerais indianos. Fibonacci wasn't just an ivory tower theorist. Part of his book of calculations was aimed specifically at merchants, showing them how useful Indian numerals could be for, say, calculating their profits. Você pode achar que isso não faria muita diferença, mas nessa época o capitalismo estava começando a tomar o continente europeu. O livro de Fibonacci era leitura obrigatória. Infelizmente, as pessoas comuns se sentiam mais à vontade com os números antigos. Afinal, viveram com eles durante quase 1000 anos. Os antigos algarismos romanos não iriam dar vida fácil para os novatos indianos. E não era só questão de tradição. Podia-se encontrar boas razões para a predileção pelo velho sistema. For example, many medieval Italian cities had their own currency. So every time I found myself at a new town or a new set with extras and costumes, as the case may be, I have to go to the money changer's bench, or banker, as it's called. O banco era uma tábua de contar, basicamente um ábaco com peças diferentes. Os homens que o operavam, os banqueiros, tinham de fazer o juramento de que não iriam trapacear os clientes. Mind you, if the magistrates find he is cheating me, they'll come and break his bench. And his banker will be rupta, which is the word for broken. And he'll be declared bankerupta, which is where we get the word bankrupt from. Hi. Now, these things, how much can I get for those in whatever place this is? I'm just counting it now. It's reassuring to see he's using numerals I'm familiar with, which are Roman numerals, of course. And he's using this abacus, so at least I can see what he's doing. And I get that much. Oh, right, fine. Well, thanks a lot. Nice doing business with you. But what if I was to go over to one of the smart chaps using the newfangled Indian numerals? Hi. Now, how much would you give me for that? Now, you see, this is the problem. You see, as a medieval puncher, I've got no idea what he's writing. I mean, no wonder people were suspicious. I mean, if my bank started keeping my accounts in Chinese, I'd be suspicious. Well, thanks. I've got no idea how you arrived at that. But thanks anyway. Essa desconfiança se alastrou. Em 1299, a cidade de Florença acabou proibindo os mercadores de usar os novos números e contas. Eles teriam de usar os algarismos romanos.